Irmãos, boa noite. Graça e paz do nosso Senhor. Vocês me ouvem bem aí de trás? O microfone está bem regulado? Está baixo? Puderem, por favor, aí em cima aumentar. O feedback aqui é de que está um pouquinho baixo. É bom estar aqui. É bom estar aqui com vocês. Eu acho que é a primeira vez que eu assumo esse púlpito de noite. Já preguei aqui, eu acho que num culto de jovens, mas no domingo à noite, no culto do Dia do Senhor, é a primeira vez que eu assumo esse púlpito. Eu sou membro dessa igreja, certo? Eu tenho servido na plantação da Congregação Esperança, lá em Nova Iguaçu, Congregação Esperança apadrinhada aqui por Turiaçu. Somos gratos aos irmãos, agradeço ao conselho, ao pastor Luiz Cláudio, pelo convite e pela oportunidade de partilhar a palavra do Senhor com vocês. Sem mais delongas, por favor, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Eu vou pedir para você deixar ela aberta ao longo do sermão. Se você está com o seu celular, você vai botar ele no modo avião e tirar o brilho máximo para a bateria durar, certo? E os diáconos que virem que tem alguém sem Bíblia, vocês auxiliem aí, por favor. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Pedro, boa noite. Pedro e seu pai, gente querida. Arlete, sei que está aqui. Gente querida. Nós temos, eu, o Pedro e mais algum grupo dos que estão aqui presentes, estudado o livro de Colossenses na casa do Pedro, uma vez por mês. Então vocês já sabem um pouquinho do que eu vou falar hoje. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler até o verso 8. Colossenses capítulo 1, de 1 a 8. Escute com atenção a palavra do Senhor. Esse não é um livro qualquer, essa é a Escritura Sagrada, o livro que o próprio Deus forjou para você. Diz assim: Paulo, apóstolo do Messias, Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos no Messias, que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, esteja com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus, o Messias, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm no Messias, Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho, ou essa boa notícia, está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro do Messias, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Palavra do Senhor, deixe sua Bíblia aberta, não feche. Irmãos, essa semana eu estava conversando com a Ellen, minha namorada, sobre que nós já estamos no final de maio. Gente, final de maio. Parece que foi ontem que... viajamos no Carnaval, parece que foi ontem a Páscoa, parece que foi ontem que eu estava em Belo Horizonte em janeiro, como eu sempre passo, meus janeiros. Já estamos em maio. Na semana que vem já estaremos às portas de junho, meio do ano. Daqui a pouco vem festas juninas, piscamos os nossos olhos, já temos Dia das Crianças e daqui a pouco já tem a correria para pensar o quê? Na cantata de Natal. Isso se o coral já não está se preparando, se o coral se adianta. E, irmãos, eu imagino que todos nós, naturalmente, tenhamos feito algum tipo de voto pessoal de mudança nesse ano. Sempre fazemos algum tipo de resolução de ano novo, seja alguma mudança espiritual ou uma mudança prática. No sentido, esse ano eu vou conseguir ler a Bíblia toda. Passou janeiro, você persistiu. Gênesis, Êxodo, mas chegou em Levítico e, como sempre, você rateia em Levítico.
Ou você definiu que dessa vez vai conseguir ler os evangelhos com afinco, leu Mateus, leu Marcos, mas começou a cambalear e não terminou o seu projeto de leitura bíblica. Talvez você tenha definido que esse ano você vai ser mais brando, vai criticar menos as pessoas. Eu li um livro nesse meio tempo que propunha um certo jejum de críticas. Eu tentei fazer isso e não durou 1 hora. Eu não consegui cumprir nem 1 hora. Fazemos planos pessoais. Como acho que a maioria de vocês sabem, eu sou um ciclista amador e eu tinha planos de subir a Serra de Teresópolis. Há 3 anos eu tenho esses planos, não consigo cumpri-los. Eu acho que todos nós temos planos que não conseguimos cumprir. E normalmente a narrativa que nós adotamos para explicar os nossos fracassos, sejam pessoais ou espirituais, é que faltou força de vontade. Não, eu não quis direito. Ou, isso é mais frequente quando apontamos as falhas dos outros em mudar. Esse irmão não tem força de vontade para mudar. Só que tem um problema. Qual é a força da vontade? Qual é a força do querer? O querer não tem força. Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Deixa eu te dar um exemplo prático. Hoje de manhã, uma manhã fria de outono, qual é o seu querer ao acordar? Acordar de imediato ou ficar mais 5 minutinhos debaixo das cobertas? Basta diminuir um pouquinho a temperatura que o seu querer já muda, que a sua vontade já muda. A sua vontade não tem força, ela é facilmente influenciada. A sua vontade é como um carro, que só se move quando algum fator externo o move, seja alguém empurrando ou seja alguém dentro dando a partida. O carro em si, ele é estático, a não ser que alguém o mova. A sua vontade, nesse sentido, é impotente, ela não tem força própria, ela é movida pelas forças externas, seja o clima, abaixou um pouquinho a temperatura e a sua vontade já muda. A sua disposição de cantar muda. Deveríamos cantar ao Senhor como fruto do nosso amor por Ele, mas a sua disposição de cantar muda se você acha que o ritmo está mais rápido ou mais devagar. A sua disposição de estudar muda se você comeu bem ou comeu mal. A sua vontade é impotente. Por isso, a mudança pessoal, seja ela prática ou seja ela espiritual, não pode ser fruto simplesmente da força de vontade, mas a mudança deve ser ocasionada por algum tipo de fator externo. Eu estou falando isso porque uma vez que nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, damos ouvido ao que esse Evangelho tem a nos dizer, nós somos quase que impulsionados a mudar. Depois de ouvir que o Senhor Jesus tanto nos ama, que se entrega numa cruz para perdoar os nossos pecados, resolver o nosso grande problema com o eterno, que era a nossa separação, depois de ouvir sobre a mensagem da morte e ressurreição do Senhor Jesus, somos levados a querer mudar. Somos expostos ao nosso próprio coração, aos nossos próprios erros, à nossa própria vida antes pecaminosa, e somos expostos agora aos nossos pecados. Antes estávamos cegos. Para usar uma metáfora que o próprio Paulo usa em Colossenses capítulo 1, nós estávamos no império das trevas. E qual é a característica principal do império das trevas? Trevas. Você não enxerga, você não sabe para onde está indo, certo? Mas uma vez que o Senhor Jesus te transfere do império das trevas e que te coloca agora no reino da luz, você vê. Antes você se alimentava das bolotas de porcos, para usar a metáfora do filho pródigo. Antes você se alimentava de lixo. Antes você praticava aquilo que o Senhor odeia e, portanto, é detestável. Mas você não via isso. Você não tinha sentidos, você não tinha olhos para ver, nem nariz para cheirar, nem ouvidos para ouvir. O Senhor fez uma mudança radical em você. No momento em que você ouviu e entendeu a boa notícia de que Jesus agora está reconciliando os pecadores. E agora você está no reino da luz.
Um reino que agora você passa a ver, cheirar, ouvir. Antes você se alimentava de lixo, agora você passa a sentir o cheiro de putrefação do lixo. Você passa a olhar as larvas e não consegue mais estar no mesmo lugar. A questão é que, por vezes, sejamos sinceros, caímos nos mesmos pecados que antes da conversão, ou existem pecados ainda não tratados no nosso coração. Queremos mudar em resposta ao nosso Senhor, mas não conseguimos. Hoje, o que eu espero falar para vocês é que a mudança não é fruto da força de vontade, mas fruto de um fator externo. E o fator externo é ouvir e entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Mais uma vez, o que a gente vai aprender hoje é que a mudança, o querer mudar, e mudar efetivamente, tem a ver com ouvir e entender a graça de Deus em toda a sua verdade. É isso que Paulo nos ensina nesses 8 versos de Colossenses capítulo 1. A gente vai ver nesse texto ao menos 2 pontos. O primeiro é quem quer que mudemos. O segundo é como mudar. Por isso, olhe comigo para o texto bíblico. Vamos para o verso 1. Paulo diz o seguinte, olha só para o seu texto. Paulo, apóstolo do Messias, Jesus. Talvez você esteja estranhando porque eu tenha lido Messias e não Cristo. Isso é proposital. O termo Messias significa a mesmíssima coisa que Cristo. Significa o ungido, literalmente. Por vezes, nós temos a tendência de, depois de ler várias vezes a mesma coisa, falar várias vezes a mesma coisa, perdemos um senso de maravilhamento, perdemos um senso de contemplação e tornamos algo maravilhoso cotidiano, certo? Jesus Cristo é uma palavra que está nos nossos lábios, talvez diariamente. Falamos Jesus Cristo todos os dias. E talvez, desde criança, pensemos que, sei lá, Cristo é o sobrenome de Jesus. Eu pensava assim. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo aponta para a função de Jesus na história do universo, na história do Evangelho. Ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o escolhido de Deus para reconciliar todo o universo com Deus. E eu estou usando o termo Messias para causar um certo estranhamento positivo. Deixa eu te dar um exemplo do que eu quero falar. Eu estudei na Gávea, eu fiz graduação na Gávea. Então, todos os dias eu pegava uma boa viagenzinha de metrô, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu acho que alguns de vocês também trabalham no centro ou na Zona Sul e devem enfrentar também essa viagem de ônibus ou metrô. Eu me lembro que no início a viagem era muito bonita. Quando o metrô chegava ali na Tijuca e eu via a Floresta da Tijuca, eu via o Cristo Redentor e eu achava, uau, é o Cristo, que legal. Eu andava pela Zona Sul e via, olha a praia, sentia o cheiro da maresia, do mar, e eu achava, uau, que legal. Era tudo novo. Até 2 semanas e tudo virou rotina. Eu olhava para a janela e via, legal, Cristo. Tá, Corcovado. Legal, tá, praia, maresia, prédio Zona Sul. Legal, nada de novo. Até que, quando eu comecei a andar de bicicleta, por exemplo, eu olhava para o Cristo de uma forma diferente, não mais da forma corriqueira. E comecei a olhar por outro ângulo. O mesmo monumento natural, o Corcovado, a mesma estátua, o Cristo Redentor, ou a mesma praia do Leblon. Quando você muda a sua ótica, você volta a ter aquele senso de maravilhamento. O termo Cristo deveria te causar um senso de maravilhamento, o ungido do Senhor, e não simplesmente sair como se fosse um sobrenome de Jesus, Jesus Cristo, e acabou. O Messias, o Cristo, o ungido, é aquilo que Jesus quer nos mostrar, é aquilo que Jesus é. Ele é o ungido do Senhor para vencer as forças do mal, para triunfar sobre o mal, para reconciliar todo o mundo consigo.
quando Paulo diz que ele é um apóstolo, ele é um enviado do Messias, ele está falando algo que nós, por vezes, especialmente os que cresceram na fé evangélica, ou aqueles que já têm um bom tempo de caminhada, se acostumam, infelizmente erroneamente, pensar que a Bíblia é a história, é um livro para Deus te ensinar como ir para o céu. E resume a toda a história do universo e a história da salvação a como Deus quer que você vá para o céu. Isso é muito comum na teologia popular, em qualquer desenho, pica-pau, qualquer coisa assim. Ora, existe um céu e um inferno, você tem que fazer coisas boas para ir para o céu. Os evangélicos, obviamente, vão discordar dessa narrativa, mas muitas vezes se apropriam de parte dela, no sentido de que Jesus vem para me levar para o céu, e acabou, é só isso. Mas as escrituras sagradas, todo o enredo, nos contam de algo muito maior do que isso. Veja, irmãos, a Bíblia começa com a criação do mundo, certo? Gênesis 1 e Gênesis 2, e a criação da humanidade neste mundo. Apocalipse 20 e 21 nos contam a história de como Deus está restaurando o mundo. A grande história da Bíblia é como Deus criou o universo, como esse universo caiu, se rebelou, e é fácil você olhar ao seu redor, especialmente nós suburbanos, podemos olhar ao redor e ver que as coisas não são como deveria ser, e há uma certa lacuna no nosso coração de que o mundo não é como deveria ser, e algo deveria mudar. E a grande história da Bíblia é como Deus, o próprio Deus, está reconciliando, está restaurando toda a sua criação por meio de um povo. É isso que Deus promete já em Gênesis 3, depois do episódio da queda. Ele promete que Eva terá um filho, e desse filho virá uma descendência. Essa descendência nos é apresentada ao longo do livro de Gênesis: Abraão, Isaque, Jacó. E a história de todo o Antigo Testamento é como Deus está formando um povo para chamar de seu. E esse povo, que se chama agora povo de Deus, vai começar a restaurar toda a sua criação. Assim como Adão deveria cuidar de um jardim e expandir o seu cuidado, o povo de Deus deveria cuidar de uma terra prometida, e a partir disso, Deus restauraria o mundo. A grande esperança desse povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, era que haveria de vir alguém que restauraria eles mesmos, que restauraria o seu próprio coração. Esse alguém é o Messias. Nós cantamos sobre isso quando cantamos a música Leão de Judá. Quer ver? Abre, por favor, a sua Bíblia no Salmo 2. Deixa marcado aí em Colossenses 1 e abre no Salmo 2. Salmo 2 diz assim: reparem como tem um certo tom de vitória militar. Porque se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram. Imagina a cena, tá? Reis e autoridades malignas conspirando contra o Senhor e o seu ungido, ou, em hebraico, o seu Messias, ou em grego, o seu Cristo. Ele está falando sobre Jesus, ok? Contra Deus, o Pai e Jesus, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as nossas algemas. Uma batalha aqui entre o Senhor e o Messias, o Rei, Jesus, e as forças do mal. Aquele que habita no céu dá risada. O Senhor zomba deles.
Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem é o rei, irmãos? O ungido, o Messias, Jesus, certo? O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso do oleiro. A grande esperança do povo que produziu essa canção, o Salmo 2, é que viria um rei, que triunfaria sobre as forças do mal, representada pelos governos do mundo, que dominaria todo o mundo para restaurar a ordem que Deus queria que tivesse no mundo. A grande esperança do Salmo 2 é que o Messias viria, não para levar esse povo para o céu, para um exílio espiritual, para um êxodo espiritual, mas para restaurar o mundo, para olhar para um mundo caído e para restabelecer a ordem nesse mundo. Essa é a grande esperança do Antigo Testamento, de que o Messias viria. E o Messias vem. E o fim desse salmo é o seguinte, verso 10. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. Beijem o Filho é o próprio Rei, o Filho é o ungido, o Filho é o Messias, Jesus, para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A grande esperança desse salmo é que haveria de vir alguém para restaurar a paz no universo, para derrotar as forças do mal, que com a sua ira fulminaria todos aqueles que dominariam injustamente sobre o povo de Deus e que fazem mal sobre a terra. Não somente as autoridades constituídas, mas todos nós, que agimos mal sobre a criação do Senhor, que temos pecado e sido rebeldes contra Deus e um seu ungido. O chamado do Salmo 2, e esse é o chamado do próprio Evangelho, é: olhem para o Rei e se curvem diante dele, porque ele é o Rei de toda a terra. Fora dele, irmão, só tem dois lados dessa luta. Ou você está com Jesus, as forças do bem, o Messias, ou você está conspirando contra Deus, não obedecendo os seus mandamentos. Se você não está com o Senhor e obedecendo os seus mandamentos, portanto, você está contra os que conspiram, certo? E o que Deus fará contra os que conspiram? Os fulminará com a sua ira. Mas qual é o chamado do Evangelho e o fim do Salmo 2? Venham para o Filho, se arrependam e habitem na comunidade do Filho, a comunidade que olha para Jesus e o vê como seu Rei, contra o seu Messias. Isto posto, a gente consegue entender, e agora então voltem as suas Bíblias para Colossenses capítulo 1, a gente consegue entender o que Paulo quer dizer com ele é enviado do Messias, Jesus, ou ele é enviado de Cristo Jesus. Ele não está escrevendo uma carta para a igreja de Colossos e falando também a nós hoje em Turiaçu, simplesmente para te levar para o céu. Veja, se você acredita em Jesus, assim que você morrer, você vai para a glória. E esse é o nosso conforto, em saber que os nossos entes queridos descansam no Senhor. Mas esse não é a grande história da Bíblia, esse não é o fim da história. O fim da história é Deus recriar todo o universo, recriar a terra, a partir de recriar você. Quando Paulo está dizendo que ele é o enviado do Messias, Jesus, ele está dizendo: o Rei do universo está chamando você para fazer parte de um povo que vai mudar o mundo. Esse povo vai mudar o mundo mudando a si próprio, sendo como Jesus, entendendo o que é o Espírito Santo e o que é a nova vida, e mudando pessoalmente, e dizendo para outras pessoas como mudar pessoalmente. Esse povo vai transformar o mundo, e as portas do inferno não podem prevalecer.
sobre este povo. Essa é a grande história da Bíblia, essa é a grande história do Evangelho, como Deus tem purificado pessoas para fazer parte de um povo, como Deus tem tirado pessoas do império das trevas e os colocado no reino do Filho do seu amor. Percebem como o Filho, que está presente aqui no verso 13 de Colossenses 1, e Messias, ungido, fazem parte do mesmo background, da mesma ideia, que existe um rei. Esse é o reino que Paulo quer que os colossenses vivam, e esse é o reino que Paulo também quer que os turiaçuanos, coelhonetenses, rocha-mirarendenses e afins vivam. Paulo está anunciando a mensagem do Rei do Universo, que está reconciliando o mundo. E ele está reconciliando o mundo, como eu tenho dito para vocês, como a própria Escritura tem dito, mudando pessoas, mudando você, tirando você do império das trevas e o colocando no reino do amor. E agora ele vai te ensinar a ver, te ensinar a cheirar, te ensinar a ouvir, te ensinar a andar, te ensinar a viver de forma de verdade. É isso que Paulo vem dizer. Isso está claro? Ou seja, Paulo não quer simplesmente te dizer o que você tem que evitar para ir para o céu, mas Paulo quer dizer para você, um novo reino chegou, e agora, viva nesse novo reino, porque esse novo reino vai dominar toda a terra. Esse é o reino do Messias, ele vai voltar para concretizar esse reino, mas você já pode, hoje, começar uma mudança no mundo. Como? Mudando você. Essa é a resposta da primeira pergunta. Quem quer que você mude? O Messias, o Rei do Universo, o seu Rei, Jesus, que te transformou de usurpador para seu servo. Antes, você estava entre aqueles que conspiravam contra o Senhor e o seu Messias, mas Deus perdoou a sua rebelião. E veja que interessante, como um rei trata os rebeldes? Com morte. Um rei não tolera rebelião. Para perdoar a sua rebelião, o próprio rei se entrega à morte, para te fazer agora súdito dele. Essa é a grande história do Evangelho. É isso que Paulo vem dizer. Essa é o anúncio do enviado, o apóstolo, do Messias, Jesus. O texto continua, dizendo que, o verso 2, nós somos santos e fiéis. Daria para falar mais 1 hora só sobre essas duas palavras. Mas eu quero propor que passemos um pouco adiante, para nos focarmos um pouco a partir do verso 3, em que Paulo nos dá algumas diretrizes sobre como mudarmos, sobre como passarmos a viver de acordo com as normas desse novo reino, as normas do Messias. O verso 3 diz assim: damos graças, damos no plural. Quem? Paulo e Timóteo, tá? Os dois estão escrevendo. A Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus, o Messias. É interessante pensar como a palavra Senhor, que também para a gente hoje é só um tratamento formal, designava o próprio imperador romano. Alguém que diz que Jesus é o Senhor, já acarretava para si a pena de morte, porque estava dizendo que ele obedecia não ao imperador romano, mas a outro Senhor, a outro Rei do Universo, ao Messias, a Jesus. Ele é o Rei do Universo. Damos graças então ao Pai, o Filho, ao Senhor e o seu ungido, quando oramos por vocês, desde que, então Paulo ouviu, certo? Ouvimos a fé que vocês têm no Messias, Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos. Ou seja, Paulo ouviu algum testemunho, algum relato sobre a igreja em Colossos, e ele ficou muito feliz, e ele agradece a Deus, feliz, porque os colossenses têm fé, e os colossenses amam. De onde brotou a fé e o amor dos colossenses? O próprio texto diz, olha comigo, verso 5, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Irmãos, uma leitura rápida desse texto pode pensar que essa esperança é simplesmente ir para o céu, certo? Ouvimos o Evangelho, seremos salvos e vamos para o céu, acabou.
Mas se o Messias quer muito mais do que simplesmente levar para o céu, e o Messias quer restaurar todo o universo, mudando você, então essa leitura é verdadeira, mas superficial. Essa esperança que temos para nós guardada no céu não é somente saber que ao fim desta vida descansaremos no Senhor até o dia do juízo final. Mas a esperança que está reservada para nós no céu é o próprio reino de Deus em sua plenitude. A esperança que está reservada para nós no céu é olharmos para Turiaçu, caótica do jeito que é olharmos para Coelho Neto, Madureira, caótica do jeito que é, em sabermos que Jesus é o rei sobre esses locais e o mal não vai triunfar. Podemos olhar uns para os outros e pensarmos: existe um tesouro disponível a nós para que nós usufruamos, existe as portas do céu abertas para nós, para que possamos viver o reino de Deus no já, que podamos viver na terra como é no céu. Essa é a própria oração do Pai Nosso, na terra como no céu. A esperança que está reservada para nós é aquilo que deve gerar no coração de vocês depois de ouvir do Evangelho. O reino de Deus, o próprio reinado de Jesus, a esperança não só de irmos para o céu, mas de vermos a mudança aqui nessa terra. A carta aos Hebreus, não escrita por Paulo, possivelmente, mas tratando de um tema parecido, diz o seguinte, eu acho que está projetado aí, Hebreus 2:8. Hebreus 2:8 também está falando sobre uma esperança no céu. A carta aos Hebreus toda está falando sobre uma cidade em que Deus é o construtor, uma esperança no céu. E a chave para lermos Hebreus está no verso 8, no capítulo 2. O escritor de Hebreus diz assim, comentando sobre Jesus estar assentado no céu, reinando sobre todas as coisas. Diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. O autor de Hebreus está falando sobre Jesus, assunto aos céus, sentado à destra do Pai, governando sobre tudo. O autor de Hebreus diz: Jesus, o Messias, já governa sobre tudo, agora, neste momento. Porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Irmãos, qual é a esperança que está reservada no céu para nós? De que o Senhor Jesus voltará para concretizar o seu reino e vai restaurar a criação. E Ele já começa a fazer isso, reconciliando você mesmo com o Pai, para que você possa gozar do céu na terra, para que você possa viver já na terra, como no céu, tendo felicidade eterna, uma felicidade duradoura, uma felicidade inabalável. Essa é a grande esperança, que quando você enche o seu coração de esperança, de que o bem vai vencer o mal, de que Jesus vai reinar, de que o mundo inteiro vai ser reconciliado com o Senhor, você consegue ter fé e amor. Fé no Messias e amor pelos santos. A fé e o amor são frutos, segundo Paulo, da esperança. Tendo essa firme esperança, a gente se pergunta, de onde vem essa esperança? É só pensamento positivo? É fazer algum tipo de caminhada ou peregrinação espiritual para podermos ter acesso a essa esperança? Não, categoricamente não. Olhe como o texto continua, metade do verso 5. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. A consequência do Evangelho é que, uma vez que você escuta essa boa notícia de que o Senhor Jesus perdoa pecados, de que o Senhor Jesus venceu as forças do mal, de que o Senhor Jesus
te reconcilia com o seu Pai e te dá alegria eterna, e que te chama agora de filho amado. Quando você ouve esse negócio, quando você ouve do Evangelho, seu coração sente de esperança, de um mundo melhor. Não só um conto de fadas, mas uma certeza de que o mal não vai triunfar, de que o bem vencerá, de que existe esperança para os seus colegas de escola, para os seus colegas de faculdade, que existe esperança para você. Quando ouvimos então desse Evangelho, da boa notícia sobre Jesus, enchemos o nosso coração de esperança. E é muito interessante como Paulo vai usar uma metáfora para descrever o Evangelho agora. Esse Evangelho, verso 6, está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece em vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Ele está dizendo que o Evangelho está se espalhando pelo mundo todo. Todas as nações se curvarão ao Senhor. Cantamos isso em Leão de Judá, e os povos virão e verão a Sião aprender suas leis. Lemos no Salmo 2 de que o ungido dominará sobre todas as nações. Pede-me e te darei as nações como herança. E é isso que tem acontecido. Pessoas têm se curvado ao senhorio de Jesus. Como? Ouvindo em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra, até chegar em Turiaçu, de que o Senhor Jesus reina, e existe uma nova vida disponível, existe um céu aberto a todos aqueles que creem no Messias. O reino de Deus se espalha, o reino de Deus avança, vidas são transformadas, você é transformado, você muda, quando o Evangelho está sendo pregado, ouvido e entendido. E é muito interessante a metáfora que ele está usando, crescendo e produzindo frutos. Quando eu falo para você nessa metáfora, crescendo e produzindo frutos, do que você se lembra? Qual a imagem que te vem à mente? Crescer e produzir frutos. Uma árvore, certo? Uma colheita, um plantio. É a imagem de um plantio, de agricultura, de algo que está crescendo e frutificando. E é muito interessante, voltando agora lá para a minha introdução, a árvore, ela não dá fruto simplesmente porque quer. A árvore só dá fruto porque há alguém regando ela, certo? Um ramo não dá fruto sozinho. É isso que o Senhor Jesus nos ensina em João capítulo 15. Um ramo sozinho, você não pode esperar que um galho sozinho vá produzir uma maçã ou uma manga. Não vai. O galho só vai produzir um fruto se ele estiver ligado na árvore. E a árvore é regada, não é mesmo? Assim também, segundo o Senhor Jesus, nós, se não estivermos ligados com o Senhor, nada poderemos fazer. Por quê? E aqui está a grande ideia do que significa: vocês também têm crescido e frutificado, desde o momento em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Para explicar isso, eu me lembro de um autor, Francis Schaeffer, que comentando esse texto, fazendo uma ligação muito interessante sobre como a frutificação na vida cristã funciona. Ele pensa nessa ideia como uma relação natural de prazer entre um homem e uma mulher casados. Irmãos, qual é a consequência natural do prazer de um marido com a sua esposa? Filhos, não é mesmo? Quando um marido tem prazer com a sua esposa, a consequência natural é filhos. Quando nós encontramos o nosso prazer no Senhor, a consequência natural é a frutificação, é a nova vida. Quando nós ouvimos e entendemos a graça de Deus, descobrimos no Senhor, o Senhor gracioso, o Jesus bondoso, o nosso prazer, a delícia da vida,
e como consequência de encontrar prazer no Senhor, nós mudamos. No momento em que nós ouvimos o Evangelho sendo anunciado e entendemos com a nossa mente e com o nosso coração como esse Evangelho funciona, descobrimos a graça. Irmãos, do que se trata a graça? Eu acho que eu vou citar outro texto aqui, que talvez alguns de vocês já sabem que eu citei. A graça se trata de conhecer um Deus que te ama, com brados de amor. Abra sua Bíblia, por favor, em Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3. Um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu espero que você tenha a mesma impressão depois de eu ler com vocês. Sofonias é um livro pequeno, é a história de como Deus está mudando o seu povo. Um povo que tinha um grande problema, a idolatria. E por causa da idolatria, estava inserido no império das trevas, e estava agindo como cegos, como aquele que não escuta, como aquele que não cheira. Estava agindo de forma errada. E o que Deus faz no enredo de Sofonias é restaurar o seu povo. Deus pune o pecado do seu povo, apontando para o sacrifício de Jesus. E depois de restaurar o seu povo, a conclusão é o verso 14. Sofonias 3:14 diz assim: cante, ó filha de Sião. E é por isso que cantamos aqui. Não cantamos para obter o favor do Senhor, cantamos em resposta a algo que Deus fez. Grite de alegria, Israel. Alegre e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. Se formos voltar na metáfora do Salmo 2, ele venceu os reis tiranos que maltratavam o povo de Deus. O rei de Israel, o Senhor, Jesus, está no meio de você. Você não precisa mais temer mal algum. Naquele dia, se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, o seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Agora vem o ápice de tudo. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará com o seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Em outras traduções, ele dará brados de alegria para você, em você. Você entendeu o que esse texto está dizendo? Depois que Jesus termina a sua obra de restauração na sua vida, depois que ele perdoa os seus pecados, ele agora olha para você e vê o produto do seu penoso trabalho, da sua morte e ressurreição. Ele vê você agora perdoado e reconciliado com o Senhor. Ele vê o fruto do Evangelho, de ouvir e entender a graça de Deus. E ele olha para você agora perdoado e em paz com Deus. E Deus dá um grito de alegria para você. Deus olha para você e fala: ah, você é minha obra-prima. Eu olho para você agora como meu filho e minha filha, muito amado. Isso é o que eu fiz por você, ao morrer numa cruz, ao sofrer o próprio inferno no meu corpo, a ressuscitar dos mortos. Ele olha para você agora com um sorriso imensurável, com uma alegria eterna, e dá brados de alegria para você. Se você entende isso, você não tem outra reação senão sorrir, cara. Sorrir e dar brados de alegria e cantar ao Senhor com todo o seu coração, porque o Senhor te ama. Isso se trata ouvir e entender a graça de Deus. Disso se trata entender o Evangelho, de olhar para um Deus que sorri e que te ama com todo o amor do universo.
e como prova do seu amor por você, crucificou o seu próprio filho, ao invés de crucificar você, tirou a ira que tinha sobre você, por todos os seus pecados, seus pensamentos iníquos, e Deus conhece cada um deles, e se você for honesto com você mesmo, Ele deveria fulminar você, porque você sempre foi rebelde contra o seu Criador. Seja honesto consigo mesmo. Você é um daqueles que conspiram contra o Senhor e o seu ungido do Salmo 2. Você gostaria de fazer o mundo como você quer. Você controla cada aspecto da sua vida, controla cada aspecto da sua casa, controla cada aspecto da sua rotina, porque se você pudesse, você gostaria de pegar no colarinho de Deus e dissesse: o mundo tinha que ser assim, assim, assim. Mas Deus, ao invés de fulminar você com a sua ira, por desejar tomar o trono de Deus como um usurpador, Ele resolve perdoar você, te tratar como um filho muito amado, e agora dá brados de alegria para você. E você não pode ter outra reação depois de ouvir isso e entender isso, senão gritar de alegria: obrigado. Se você ouve o Evangelho e ouve o que eu estou falando para vocês, se você ouve o que Colossenses 1 está falando para vocês, e todo o enredo da Bíblia, e você não dá brados de alegria de volta, então você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Você pode ter ouvido, mas você ainda tem endurecido seu coração para não entender o que esse livro sagrado, o que o Evangelho quer dizer para você. Ele propõe uma mudança radical na sua vida. Ele propõe um Deus que quer te moldar, como Deus molda o barro, e te fazer a imagem e semelhança dele mesmo. Se você ouve e entende isso, então você dá brado de alegria e descobre no Senhor o seu prazer. E assim como a consequência natural de um ramo permanecer na árvore, assim como a consequência natural de um marido que tem prazer na sua esposa, assim como a consequência natural de ambos é a frutificação, a consequência natural de descobrir o seu prazer no Senhor, e disso se trata ouvir e entender a graça de Deus em toda a sua verdade, descobrir o seu prazer maior no eterno, é desenvolver uma nova vida, é frutificar, é mudar espiritualmente, é aquilo que o próprio Paulo chama de frutos do Espírito, distribuindo esses frutos ao longo de suas cartas: paz, amor, longanimidade, benignidade, paciência. Me lembro de uma irmã no estudo dizendo que depois que ouviu isso, descobriu que era paciente. Pois é, você é paciente no Senhor, porque Deus te torna diferente. Deus te torna, como o verso 2 diz, santo e fiel, como consequência de descobrir o seu prazer no eterno. Irmãos, aqui está como mudar. O Senhor Jesus quer te mudar. Como mudar? Descobrindo o seu prazer no Senhor. Disso se trata a vida diferente no Evangelho. Não se trata de querer com a sua força mudar, porque como já vimos, a vontade não tem força, a vontade é impotente. Não se trata de querer mudar, mas se trata de descobrir o seu prazer no Senhor e deixar agora o Senhor te mudar. Deixar que os frutos do Espírito sejam consequência de uma vida que tem prazer no Senhor. E foi exatamente isso que Jesus nos ensinou, não é? Permaneçam em mim, porque sem mim nada vocês poderão fazer. Não se trata de querer mudar. Eu sei que você quer parar de ver pornografia, eu sei que você quer parar de colar, eu sei que você quer parar de mentir, eu sei que você quer parar de controlar o seu marido, controlar a sua esposa. Se você de fato ouviu o Evangelho, você quer mudar, mas querer mudar não basta, porque a vontade não tem força. A verdadeira mudança tem olhar para Jesus, morto, ressurreto e sentado na glória eterna nos céus, ver a esperança reservada na eternidade
meditar sobre isso, ouvir os brados de alegria de Deus para você e responder a Ele com alegria. Disso se trata a mudança cristã, de permanecer no Senhor, de ouvir e entender a graça de Deus em toda a sua verdade, de ouvir os brados de alegria do Senhor para você. Lembra, antes você estava surdo, agora você ouve. Antes era cego, você não via nada, agora você vê o eterno, você vê uma esperança reservada para você nos céus. E quanto mais você olha para isso, quanto mais você tem contato com isso, mais você descobre prazer nesse Jesus. E é incrível, quando com mais tempo de caminhada, se você for honesto e persistente na sua caminhada com o Senhor, você não se acostuma com Jesus, mas você descobre coisas novas na Escritura. Você vê o mesmo texto numa ótica diferente, e simplesmente por ler um versículo de manhã, um sorriso sai dos seus lábios, porque você ouviu e entendeu a graça de Deus, e agora você é impulsionado pelo próprio Eterno a mudar. A força para a mudança não está em você, assim como um carro não pode andar por força própria, você não pode mudar por força própria, mas o Senhor Jesus é a própria chave que liga o seu motor e que faz com que você entenda quem você é agora, filho amado do Deus eterno, alguém que é amado por Deus, reconciliado com Deus por meio de Jesus e seu Evangelho, e através disso você vai mudar. O texto termina dizendo: isso, ou seja, o Evangelho, ou seja, a mensagem de que o Messias perdoa os seus pecados e pode te dar uma alegria duradoura, uma alegria que não termina, mas uma alegria eterna, a própria graça de Deus em toda a verdade. Vocês aprenderam isso de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro do Messias, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Isso, irmãos, vocês têm ouvido todo domingo, por meio do reverendo Luiz, por meio do reverendo Robson, por meio dos pastores, dos presbíteros que assumem este púlpito, por meio dos irmãos que diariamente compartilham com vocês, uns com os outros, da palavra do Senhor, do Evangelho. Isso vocês têm ouvido diariamente em pregações no YouTube, em canções que te lembram sobre o Evangelho. Vocês têm ouvido isso por meio de ministros fiéis do Messias, daqueles que anunciam a vitória do Rei do Universo sobre as forças do mal, aquele que derrotou você e te fez servo, filho amado do Messias, que te chama para ser também anunciador, emissário, fiel ministro de Cristo, para dizer para outras pessoas onde encontrar prazer eterno no Senhor. Irmãos, aqui vai a conclusão e a aplicação desse texto. Garganta, perdão. A grande aplicação e lição desse texto é que por meio da mensagem do Evangelho, a reconciliação com Deus, e um Deus que antes te odiava por causa dos seus pecados, mas agora, pelo que Jesus fez, por tudo que Jesus viveu, morreu, como Ele ressuscitou e subiu ao céu, Ele agora pode perdoar os seus pecados e dar brados de alegria com você. Por meio dessa mensagem, Jesus está reconciliando todo o universo, reconciliando pessoas no mundo e chamando você e todo o universo para viverem um novo reino, o reino do amor, o reino do Filho, o reino do ungido, o reino de amor, de paz, de paciência, de bondade, um reino muito diferente da malandragem carioca, um reino muito diferente do querer estar certo, um reino em que as pessoas se amam e que você pode confiar umas nas outras, um reino em que você se desarma, um reino em que alguém pode repreender você
e que a repreensão não é fruto de querer se sobressair a você, mas em que a repreensão é fruto do amor. Um reino que já pode estar presente hoje entre nós. Pessoas que já podem viver a esperança do céu na terra. Um reino de amor, gente. Um reino de paz, de abnegação, de olhar para o meu irmão e poder contar com ele, de modo que o meu irmão também saiba que ele pode contar comigo. De olhar para o meu irmão e saber que tudo que ele tem é meu e tudo que é meu é dele. De olhar para uns para os outros e sabermos que nós somos uns dos outros. Isso é um amor pelos santos. A gente não quer isso. Eu acho que você, como eu, gostaria que a sociedade fosse melhor. Eu acho que você, como eu, gostaria de paz, de poder confiar em alguém. Irmão, olha para um lado e para o outro, você pode confiar um no outro. Ou pelo menos poderia, como fruto do Evangelho. Você também é chamado a anunciar essa mensagem de mudança. E a grande questão e a grande aplicação do texto, como mudar? Descobrindo seu prazer em Deus. Existem pelo menos 3 passos de como mudar. O primeiro é fazendo parte dessa comunidade. Uma comunidade em que você ouve a exposição das Escrituras e que ouve uns dos outros do Evangelho, pratica uns com os outros o fruto do Espírito e é movido à mudança. Você é movido a amar quando você descobre alguém que te ama. Você é movido a perdoar quando descobre alguém que perdoa. O primeiro passo para mudar é estar dentro de uma comunidade cristã, onde há perdão e mudança. Onde, por vezes, você vai ser a ferramenta para desenvolver a paciência de seu irmão. Ou talvez um outro irmão vai ser a ferramenta para desenvolver paciência em você. Onde você vai encontrar pessoas que ainda não são perfeitas, mas que estão aprendendo umas com as outras a como ser perfeitas, a como viver nesse reino de amor. O primeiro passo para mudar, e se você quer realmente mudar, seja fiel ao dia do Senhor, seja fiel à comunidade de fé, à membresia, ame e se doe à sua igreja, e deixe-se ser amado e ser servido para a sua igreja. Exemplo prático disso, chegue antes no domingo. Se o culto começa às 6 horas, chega às 5h30. Se o culto termina às 8, saia 8h20 pelo menos. Tenha momentos para você conhecer um pouco mais do seu irmão e conhecer as suas demandas. Deixar as suas demandas serem conhecidas pelos seus irmãos. Faça parte de uma comunidade de fé. Não só no domingo, e aqui está o segundo passo para essa mudança. Tem um irmão de fé, faça parte de um discipulado pessoal. Adote um irmão em oração. Discipule e seja discipulado. Tenha comunhão pessoal durante a semana. Saia para ir no cinema, para ter comunhão com seu irmão, para ler a Bíblia junto. Caminhe junto com o seu irmão. Leia a Bíblia junto com o seu irmão. Como é bom fazer isso. Como é bom ser alvo do Senhor para a mudança de outras pessoas. Como é bom ser mudado no discipulado. Tanto o discipulador e o discipulado ganham com isso. Seja fiel ao dia do Senhor e à comunidade cristã. Faça parte de um discipulado pessoal, um grupo de discipulado próximo. E por fim, pegue o que você aprende na exposição das Escrituras, nas conversas em discipulado e medite. Tenha um momento de solitude com o Senhor. Tenha um momento diário em que você e a Escritura estejam a sós. Somente você e o Rei do Universo. E deixe que a Escritura penetre o seu coração. E deixe que as narrativas de Jesus mudem você. Irmão, o que você faz no teu tempo livre define o que você vai ser. Se você encher a tua mente de vídeos curtos de Instagram e TikTok, na hora do desespero, quando você estiver em crise, porque você está doente, porque a sua fé está abalada, porque
alguém da sua família está morrendo porque o seu emprego não está te pagando, ou porque as suas esperanças estão sendo frustradas. Nos momentos de crise, se você passa mais tempo em rede social do que nas escrituras, a sua cabeça vai estar vazia, porque na tua cabeça vai estar entoando alguma musiquinha que você passou a semana ouvindo. Isso é literalmente um problema ocasionado por você, porque ao invés de encher a sua mente, o seu coração, dos salmos, das escrituras, de meditar naquilo que você ouviu, você escolhe para você passar o seu tempo livre fazendo nada, vendo vídeos inúteis, lendo coisa inútil, conhecendo mais de um influencer do que do seu Senhor, sabendo os 12 jogadores do seu time, mas não conhecendo o nome dos 12 apóstolos. Irmãos, se você não sabe o nome dos 12 apóstolos, mas conhece os 12 do seu time, tem alguma coisa muito errada com você. Se você não sabe explicar o Evangelho em 5 minutos, mas sabe como o seu time de futebol joga, o que o seu digital influencer favorito faz, como a sua série favorita vai desenrolar, tem algo muito errado com você. Você está tapando os seus ouvidos e não está ouvindo os brados de alegria que Deus quer dar para você todo domingo na Sagrada Escritura. Você tapa os seus ouvidos para não escutar os brados de alegria que damos juntos ao Senhor no domingo. Você tapa os seus ouvidos para o que a Escritura pode te ensinar na devoção pessoal diariamente, e você escolhe encher os seus ouvidos daquilo que você ouvia no Império das Trevas. Você escolhe encher os seus olhos com vaidade, com tolice, com idiotice. Se você acorda e não tem o desejo de ouvir os brados de alegria do Senhor, irmão, todo dia Deus quer te acordar com brados de alegria. Deus quer que você vá dormir escutando os brados de alegria dele para você, mas você escolhe. Nesse sentido, a força para a mudança está nisso. Mas no fim, irmãos, é uma decisão sua, de querer ser influenciado por Jesus, de querer descobrir seu prazer nele, de querer passar seu tempo com ele, ou de ouvir as lorotas do Império das Trevas. Todos os dias, Deus quer bradar o seu amor para você, e você vai descobrir em resposta que você o ama. Se você quer realmente mudar, e eu acho que a gente quer, eu quero ser mais parecido com Jesus, e eu acho que você também quer. O seu único trabalho é crer no Senhor, ouvir e entender a graça de Deus, e como consequência de ouvir e entender a graça de Deus em toda a sua verdade, você vai ouvir Deus bradando de alegria para você, e você vai bradar de alegria em resposta. Mas eu quero te fazer um alerta. Quanto mais tempo você vai passar com esse Jesus, o Messias, mais você vai mudar. Quanto mais tempo você passar com Jesus, com a igreja do Senhor, o povo santo, mais você vai se tornar santo. Quanto mais tempo você passar meditando as Escrituras, mais você vai encher a sua mente do Deus que Jesus conhece. E quando você menos perceber, você vai olhar para aquilo que você se alimentava e pensar, como é que eu pude me alimentar disso? Quanto você menos perceber, a rodinha de amigos não vai estar mais interessante. Quando menos você perceber, alguém vai te ofender e você não vai ter uma guarda armada, você vai oferecer a outra face. Quando menos você perceber, toda a armadura que você forjou para si mesmo, para se defender dos escudos da acusação, vai se desmontar, e você vai descobrir fraco. Quando você menos perceber, se você realmente quiser ter prazer no Senhor Jesus e mudar,
você vai se descobrir, ao invés de forte, fraco. Você vai descobrir, ao invés de valente, conquistador, humilde e servo. Ao invés de querer conquistar tudo, você vai se orgulhar que outra pessoa ganhou e não você. Quando menos você perceber, ao invés de xingar um atendente, você vai querer elogiá-lo. Quanto menos você vai perceber, você vai querer dar ao invés de receber, doar ao invés de lucrar, morrer ao invés de viver. Quanto você menos perceber, tu vai estar se integrando à morte. É isso mesmo que você quer? Porque você tem que ser sincero consigo mesmo. Você quer mesmo se tornar fraco no Senhor? Você quer ser mesmo como Jesus? Alguém que olha para os seus inimigos, alguém que o fere e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você pode continuar sendo do jeitinho que você é, vendo as mesmas coisas que você vê, e sair desse domingo exatamente como igual. Teve seu êxtase espiritual aqui nas músicas, bateu palma, cantou, adorou de alguma forma. Os problemas de segunda-feira virão, os boletos têm que ser pagos, as preocupações vêm, e se você não ouvir e entender a graça de Deus em toda a sua verdade, você vai sair igualzinho a que você entrou. Você pode, gente, é uma opção sua. Você pode continuar com a vida medíocre que você tem. E medíocre não é necessariamente o ruim, é normal, na média. Você é mais alguém normal. Mas se você quiser ser radicalmente diferente, como Jesus foi, pronto a dar outra face àqueles que o batiam, pronto a ser realmente fiel ao Senhor e aos seus mandamentos, se é isso mesmo que você descobre querer, quando você ouve a verdade, quando você ouve e entende a graça de Deus em toda a sua verdade, então a partir de hoje, quando você chegar em casa, não simplesmente ligue a TV, mas medite no que você ouviu e entendeu no Evangelho. Amanhã de manhã, quando você acordar, ao invés de acordar com pressa, para fazer tudo e sair correndo para o trabalho, separe um momento para ouvir, como Sofonias 3 diz para você, os brados de alegria do Senhor para você. Irmão, assim como quando você ouve um eu te amo do seu filho ou do seu cônjuge, você se sente feliz. Imagina o que é ouvir o amor do Senhor, o eterno, para com você, todos os dias, todos os seus momentos. Separe momentos na sua rotina para ouvir do Senhor, seus brados de alegria com você. E então, quando você menos perceber, você vai ser paciente no seu trabalho, na sua escola, você vai amar mais o seu patrão, amar mais o seu colega de trabalho chato, você vai ser menos chato e vai ser mais amável para o seu colega. É nisso que reside a mudança. É isso que o Messias quer de você, quando Ele te tirou do império das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. É isso que o Messias faz com a sua igreja. É isso que Jesus quer de nós, mocidade, que mudemos desde já. Deus quer nos tirar da frieza espiritual, de olhar para a Escritura com aquela cara blasé de paisagem, sem ouvir nada, de passar a vida sem emoção e buscar emoção em qualquer outra coisa. Quando você ouve e entende a graça de Deus, o mundo sai do preto e branco e se torna colorido, a magia volta ao mundo, como em Nárnia, quando Aslan volta e vence a feiticeira branca, a magia volta ao mundo. Quando o Messias vence Satanás, o império das trevas, e te tira do império das trevas e coloca no reino, a vida ganha magia, a vida é feliz. Irmãos, é isso que Paulo nos diz.
E a partir de agora, você escolhe o que fazer com o que você ouviu e entendeu. Você escolhe andar com o Senhor e ter prazer nele, e mudar, ou continuar com a mesma vida de sempre, e seguir medíocre, pensando que está do lado do ungido do Senhor, mas na verdade é um infiltrado de Satanás no povo santo. Se você ouviu e entendeu a graça de Deus hoje, o chamado do Senhor é arrependimento e fé. Se você ainda não fazia parte do povo do Messias, o povo de Jesus, hoje o chamado é para dobrar os seus joelhos e aceitar o perdão do Senhor, aceitar se refugiar nele, porque do contrário, a ira de Deus está sobre você. Se hoje você ainda não conhecia o Senhor Jesus e ouviu a sua palavra, o meu chamado a você e o chamado do próprio Jesus é: arrependa-se e creia. E se você já é alguém que crê, mas tem uma fé vacilante, o chamado de Jesus a você é: ande comigo, tenha prazer em mim, descubra em mim o seu prazer, porque eu tenho prazer em você. Vamos orar? Feche seus olhos e tome decisões para a sua vida, o que você vai fazer para a sua vida a partir do próximo minuto, a partir do próximo dia, da próxima semana, e como você vai agora mudar. Senhor Deus, irrompe o silêncio da mesmice do nosso dia a dia, com os teus brados de alegria para conosco. Senhor Deus, nos faz entender, ouvir e entender todo o domingo nesta casa, diariamente, em devoção com o Senhor, a graça de Deus em toda a sua verdade, nos faz ouvir e entender a esperança que está reservada para nós nos céus, nos faz ouvir e entender todos os dias os teus brados de alegria para conosco. E o nosso coração vai se encher de alegria. E nós não vamos conseguir mais viver de mesma forma. Senhor Deus, o Senhor diz que nós somos seus filhos amados, em quem o Senhor tem o seu prazer. Isso só foi possível porque Jesus Cristo, Jesus o Messias, morreu numa cruz, perdoou os nossos pecados, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e agora reina sobre todo o universo. Reina sobre nós, nos transformou de inimigos em servos. Senhor Deus, nos faz olhar para isso e descobrir nisso o nosso prazer. E agora, quando ouvimos que nós somos seus filhos amados, é quem o Senhor se agrada, descobrimos no Senhor o nosso prazer, o amado de nossa alma. E vamos obedecer agora ao primeiro mandamento: amar o Senhor sobre todas as coisas. E todo o resto é consequência de amar o Senhor e permanecer no Senhor. Espírito Santo de Deus, nos incomoda, nós, os teus filhos, a não negligenciarmos o dia do Senhor e a comunidade dos santos, mas a amar aqueles a quem o Senhor ama, sermos fiéis ao teu culto. Nos incomoda, Senhor,
a diariamente ouvir os brados de alegria que o Senhor tem para conosco. E como consequência, nosso dia será diferente. Nosso dia será outro. Nós seremos outro. Olha, Senhor, com carinho para as nossas petições. Olha com carinho para aquilo que nós não queremos mais ser. Nós te ouvimos e entendemos a mensagem do Messias, queremos mudar. Senhor, te revela para nós de modo especial e nos move a mudar. Nos faz descobrir no Senhor quem somos e nos muda. Como o oleiro molda o barro, molda a nós, nos faz viver de forma diferente, nos faz andar de outra forma, enxergar de outra forma, ouvir de outra forma, muda o nosso querer, nos empurra em direção ao Senhor mesmo, e nós te louvaremos para todo sempre. Se há algum de nós, Senhor, que ainda não te conhecia, que hoje seja dia de arrependimento e fé, que hoje seja dia de ouvir não mais a sua palavra de condenação, mas de ouvir o seu perdão e os seus brados de alegria. Cuida especialmente da juventude dessa igreja, gente que precisa ouvir e conhecer a graça de Deus. Cuida especialmente, Senhor, e não os deixa cair na mesmice espiritual, mas dá novo ânimo, mostra a alegria do mundo, a magia do mundo, faz com que eles te amem mais, entendendo que eles são tão amados pelo Senhor. Tira-nos, Deus, da frieza espiritual, grande problema da nossa mocidade, e nos move a te amar mais, nos move a te conhecer mais. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós e nos torna agora também emissários do Senhor, enviados do Messias, para converter tantos outros ao Senhor, para que o mundo se torne diferente, para que vejamos o mundo agora mais colorido, mais mágico, com o teu Espírito, para que o teu reino avance, para que pessoas sejam salvas do império das trevas, e que possamos mudar o mundo, mudando a nós mesmos. Fica conosco, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço mais uma vez aos irmãos e ao conselho da igreja. Obrigado. A igreja deixa aqui a gratificação pela palavra que o Marcelo trouxe para a gente. Obrigado, tocou muito ao meu coração também, acredito que a toda a igreja. Gostaríamos também de agradecer às outras igrejas que nos visitam, a todos os irmãos da igreja, amém? E agora o pastor vai impetrar a bênção. Fiquemos de pé, irmãos. Quanto ao mais, seja do vosso parecer o viver em paz. Que o Deus de amor e de paz repouse sobre nós a sua dádiva e nos use, hoje e sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, suas doces consolações e a presença augusta do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, não apenas nesta noite do Senhor, mas que assim seja para todos sempre.
Gostaria de agradecer também aos visitantes que nos visitam a nossa casa hoje, ao pessoal da internet, bom? E é hora de dar tchau, pessoal da internet. E a quem está aqui na igreja, vai ter um bolo aqui no salão de festa. Eu gostaria de convidar todos a comer um pedacinho de bolo com a gente e comemorar nosso aniversário. E o Pedro pediu para os jovens tirarem uma foto para postar no status do canal.